À mesa senta-se um homem que não ensina apenas a falar, mas a comunicar com verdade. Um homem que acredita que liderar não é controlar, é inspirar. E que subir ao palco é muito mais do que uma performance. É um ato de coragem, de alinhamento e, acima de tudo, de presença. O Ricardo Mendonça é mentor, formador e criador de experiências, como ele gosta de dizer, transformadoras, claro. Mas, acima de tudo, ele é alguém que decidiu viver com intenção e ensinar os outros a fazer exatamente o mesmo. Se por acaso já o viste no palco, sabes que não há fachada. Há intensidade, há entrega, há desconstrução, como ele gosta de dizer. Hoje vamos falar sobre medo, sobre propósito, palco, falhanços e liderança. E talvez, no meio desta conversa, descubras que tu também tens um palco à tua espera. Ricardo, muito bem-vindo ao Mesa para 3. Bem-vindo. Estou Mesa para 3, mas eu senti-me a valer para ir por 5 ou 6 com essa apresentação. Nossa. Eu costumo dizer que quando a gente tem identidade, quando tem intenção e impacto, garantimos a mudança em quem quer que seja. E eu sentia isso tudo nesta apresentação. E eu quero é ouvir este Ricardo. Sabes que nos dizem sempre isso cada vez que a gente faz aqui a apresentação de algum convidado nosso, diz assim, epá, vocês quando fazem estas apresentações a gente parece que é muito mais do que aquilo que é. A gente pura e simplesmente só vamos consultar, portanto não inventamos nada. Nada. Portanto, tudo o que aqui está foi porque já foi não veio do GPT. Não veio do GPT e não foi retirado de nenhuma fake news. Portanto, é porque existem coisas que confirmam isto que nós acabámos de dizer. Olha, este podcast começa sempre aqui com umas perguntinhas quebra-gelo, que eu vou passar aqui para Daniel. Para nós conhecermos um pouco mais do nosso Sou um homem do Norte, estou preparado para tudo. Mesmo quando não estou. Exato. Bem, a primeira pergunta é: qual é o teu prato que te faz sentir em casa? Aquele prato que tu dizes assim, hoje estou em casa. Olha, eu tenho muitos pratos que me fazem sentir em casa. Se eu fosse pela língua, todos os pratos me faziam sentir em casa, desde que cheirassem bem e soubessem bem. Contudo, eu tenho um princípio, que é, sempre que existe a oportunidade de eu cuidar de mim para sempre, pensando na vida mais longa, é o que eu faço. Então é um prato que tem que ser saudável, tem que ter várias cores, tem que ser natural, nutritivo e, sobretudo, que cuide de mim. Ou seja, que seja favorável à minha energia, à minha essência. Todo e qualquer prato saudável é o prato que me faz sentir em casa, porque esta é a única casa que eu vou ter o resto da minha vida. O meu corpo é o meu templo. Então, mas quando tu, por exemplo, estás fora, imagina, foste viajar, etc. Quando chegas a casa, qual é aquela tua comfort food? Qual é o prato que tu cozinhas para ti próprio que te diz assim, estou em casa? Eu costumo fazer eu chamo-lhe uma misturgada. Ou seja, eu vou ao frigorífico, vejo o que há, faço sempre ali um bom estrugido, meto ali um bocadinho de peixe ou assim um tofuzinho, que eu evito carnes na maior parte das vezes, com legumes, depois faço aquele tempero com coisas naturais, ali um tomatinho de fundo com alho, isso serve. Se fosse o pratinho da mãe ou o pratinho da avó, talvez já fosse aí para um cabritozinho, Sim, exato. um bacalhauzinho. Exato. Olha, vamos passar a bebida, porque o Ricardo não bebe e está alinhado exatamente com isto. Não bebes desde os 17 anos. Desde os 17 anos. Porque tu tens muito essa questão, não é? Que é a história. Aliás, tem muito a ver com o teu princípio de vida. Tomei uma decisão aos 17 anos, quase a fazer 18. Aconteceu algo que podia ser extremamente grave. Não foi, mas podia ter sido e ter destruído não só a minha vida, mas de outras pessoas. Porque eu bebi dos 14 aos 17 esporadicamente. Então eu tomei um princípio, que é a minha liberdade acaba quando começa o espaço dos outros. E se tu não sabes beber, tens que assumir as responsabilidades. Em 99% das vezes toda a gente se ria, ficava bem disposto, só que 1% das possibilidades não era garantido. Então eu deixei de beber. Posso, num jantar de negócios, ponho um copo e tal, um vinho tinto, ali se for do Douro, eu provo, cheiro, que o cheiro já sei se é bom ou não, mas bebo água, sumos naturais e pouco mais. Chá. Boa, excelente. Exatamente. Olha, se tu tivesses uma palavra, se tivesses que escolher uma única palavra para te definir, que
palavra seria essa? Ao dia 2, amor. Ai, que engraçado, Muito é a bem. terceira É, pessoa. por acaso é. Pá, isto é tão engraçado. É. E já fizemos este comentário exatamente Já várias vezes. várias vezes. É super interessante, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque eu sei que tu tens muita coisa para falar sobre isso. Padrões. É interessante quando a gente começa a convidar, ou começamos a conviver com determinadas pessoas e começamos a ver os pontos em comum das pessoas. E tu és a terceira pessoa que nós convidamos aqui, que perguntamos qual é e vocês não se... Acho que tu ainda nem ouviste nenhum dos nossos podcasts, pois não? Ainda não, mas faço questão de ouvir. Não, mas não tem mal nenhum. Isto quer dizer o quê? Que vocês realmente estão todos a dizer esta palavra Exato. genuinamente. Exatamente. Genuinamente. Mas nem sempre foi. Eu tenho neste momento clara a minha identidade, sobretudo porque a reformulei nos últimos desafios da minha vida, e o amor nem sequer aparecia nos meus principais valores. Para vos dar ideia, tão focado em empreender, em vencer, em crescer, em conquistar, ganhar títulos e por aí fora, que tive 18 anos no meu primeiro relacionamento sem nunca ter dito à mulher que esteve ao meu lado e que foi a mulher mais especial até à altura, que amava. Portanto, o amor não estava aí. Sim. Só que, como eu costumo dizer, no veneno está sempre o antídoto. O facto de não estar começou a estar e cada vez subiu mais na escala, e hoje em dia, nesta fase, seria. Agora, se fosse uma característica minha, certamente carismático, energético, que é o que as pessoas mais dizem, comunicador, uma força da natureza, sai da frente que vem o Ricardo. Gostei dessa. E agora aqui também outra questão que é, se pudesses tomar um café ou um chá com alguma personagem histórica ou alguém que tu consideres que seja importante, alguém que viva ou morta, quem é que seria e porquê? Olha, eu já quase tomei um café com o Papa Francisco. Foi alguém que me admirou muito e que eu às vezes nos eventos conto a interação que tive com ele, que é muito inspiradora. Mas pensando em alguém que já partiu e alguém que ainda está aqui, se fosse alguém que partiu, sem dúvida Jesus Cristo. Apesar de eu não ser católico, adoro religiões, sobretudo para perceber se realmente ele foi um master em PNL num tempo diferente destes, ou se ele tinha algum dom e gostava de tomar um café com ele. Vivos. Interessante. Vivos, eu gostava de estar assim com alguém que eu pudesse mudar a vida dele e influenciar o mundo como nunca. Se fosse aos dias de hoje, eu gostava de me sentar com o Putin, hipnotizá-lo e pôr-lhe com a cabeça no sítio, porque eu acredito que consigo mudar a vida de toda a gente. Sim. Então gostava de me sentar com ele, mano a mano, como se diz no Norte, um para um, e ver o que é que eu conseguia fazer para mudar aquelas ideias que neste momento tanto prejudicam o mundo, não só pela liberdade da Ucrânia, mas também do seu povo. Eu já lá estive na Rússia várias vezes e acho que pensei na pessoa mais difícil que me veio à cabeça. Portanto, Olha, agora no meio disto e sair daqui um bocadinho do roteiro, há uma frase, a primeira vez que eu ouvi esta frase, eu sei que não é dele, mas foi do Tony Robbins, que é uma pessoa que tu conheces bastante bem, que eu ouvi esta frase e que eu acho que não podia ser mais atual do que agora. A primeira vez que eu ouvi esta frase, que ele disse, a frase é: tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas e pessoas fracas criam tempos difíceis. Eu tenho falado muito sobre isto e estou muito crente, digamos assim, que nós estamos realmente a passar esta última fase, não é? Portanto, estamos perante um momento histórico em que estamos perante realmente muitas pessoas fracas a governar o mundo, que nos estão a levar para tempos muito difíceis. O que é que tu dizes sobre isto? olha, para mim a fraqueza é a gente aceitar essas pessoas fracas a governar o que é que seja. Porque a minha casa governo eu, a minha empresa governo eu e o meu comportamento governo eu. Portanto, eu sou o dono da minha vida e eu não aceito essa fraqueza. Portanto, isto é logo o meu primeiro princípio. Por isso é que eu não critico governantes, porque eu nunca me candidatei ainda a umas eleições. Talvez um dia. Mas para este momento estou focado em mudar o mundo, mudar-me a mim, mudar as pessoas que estão à minha volta, mudar os meus alunos, mudar as pessoas que cruzam comigo na rua, onde quer que seja. Esse princípio vem da Índia, é um princípio que vem do hinduísmo, que se pode adaptar às empresas, não é? Então são as 4 fases do ano. É o inverno, a primavera, o verão e o outono. E se nós olharmos, eu acredito que existem 3 áreas essenciais da vida para toda a gente. São as 3 circunferências que encolhem quando a coisa aperta e esticam quando a coisa está boa. Entre a luz e a sombra, entre o bom e o mau, que é a área da minha carreira, das minhas finanças, que em Portugal é uma área que nós temos que começar a pensar que estamos a viver na parte fácil ainda da vida. Isto vai apertar, brevemente vai apertar, porquê? Basta olhar, aqui sempre se exige os deveres,
sempre se exige os direitos, nunca os deveres. Nunca se fala em produtividade, fala-se em aumentos. A consequência, qualquer um de nós que somos pelo menos empresários ou que temos uma visão realista, entende que isto vai ter uma consequência. E a consequência é que tem que dar aqui um trambolhão. E eu espero que o buraco que vai aparecer no caminho do empreendedorismo em Portugal e das empresas seja só um buraco temporário, não a nossa campa, a nossa morte, mas sim o nosso trampolim para algo melhor. E isso dá-nos o direito de nós escolhermos, não é? Agora, há sempre outras áreas que melhoram e pioram ao mesmo tempo. E há pessoas que dizem neste momento que a empresa está a brilhar no mundo, outras que estão muito encolhidas. Outra área é a área dos relacionamentos íntimos. E aqui é uma área que está muito desafiante. A Europa, pós-pandemia, nunca teve uma percentagem de tantas separações, tantos divórcios. O que para mim tem a ver com uma grande oportunidade. Para mim tudo é oportunidades. Que é, se estamos no inverno dos relacionamentos, então nós podemos fazer a primavera brevemente, que é o que vem a seguir ao inverno é a primavera. Só que quem antecipa que brilha. E o que é que está aqui na antecipação? Nós vivemos numa cultura que está a perder os valores, sobretudo na Europa. Nós não temos valores, o valor da família, que é onde a gente aprende o valor da saúde, onde aprendemos o valor da justiça, onde aprendemos o valor da educação, que é na família que nós começamos esse conceito, desapareceu. E como não há apoio às famílias, há muita dificuldade em, hoje os jovens em terem uma casa, saem de casa dos pais aos 30, 40, depois não vão ter filhos, depois vem uma imigração massiva, e existe um conflito de culturas, gerações que nós podemos cuidar, fazendo aquilo que está certo, que é começando a casa pelos alicerces. E as pessoas querem mudar a casa no telhado. Exato. Então, se eu quero mesmo ter um bom jardim, eu tenho que olhar para as raízes. Eu tenho que regar as raízes, nutrir as raízes. E eu acho que este ciclo permite-nos a todos nós ver, na área da carreira / finanças, na área dos relacionamentos / comunicação e na área da saúde, que acho que é uma área que melhorou, porque passámos uma pandemia, as pessoas começaram a importar-se um pouquinho mais consigo próprias, com a sua energia, com a sua saúde, ter tempo para elas, colocar-se na agenda, que é uma das coisas que os empreendedores e os empresários têm uma agenda espetacular, só que depois é tanta coisa que esquecem-se mais importante. E onde é que estás tu dentro da agenda? É verdade, sim, E senhor. que é engraçado que nós nas finanças apelamos tanto para a história do pague-se em primeiro lugar, Sim. não é? E depois às vezes não usamos o princípio do mete-te em primeiro lugar. É que se nós não trabalharmos em nós próprios, o autoconhecimento, É verdade. nada, mas nada vai funcionar. Não, e a verdade é que todos nós, quanto mais estudamos, quanto mais lemos e estudamos e nos aprofundamos, entendemos que tudo começa exatamente aí, não é? Tudo começa cá dentro, tudo começa, é dentro para fora, que a gente depois às tantas, e então quando a gente começa, depois dos 40, né, a gente começa a ficar velhos, ele ainda não. Ainda sou novinho. E a gente parece que E começa eu a entrar... mentalmente também não, mentalmente Não, mentalmente também Também não. não. Mas a gente parece que começa a entrar naquela coisa de dizer aqueles chavões, não é? Parece que parecemos os pais a dizer aqueles chavões. Não, o que interessa... Mas a verdade é que a gente começa mesmo a descobrir que a vida é mesmo assim. Que a vida é mesmo assim. E nós falamos muito nisso também na área das finanças, não é? Tudo mentalidade, mas depois na realidade não trabalhamos É nós de dentro próprios. para fora, não é? Se fosse fácil, qualquer um fazia, não é? A verdade é que estes anos todos, o facto de ter acompanhado lado a lado o Tony Robbins pessoalmente na vida privada, na vida profissional, na vida internacional dele, abriu-me aqui uma série de portas que me fez criar a minha visão dos padrões. Qual é o padrão de um Richard Branson, que eu não conheci? Qual é o padrão do Robert Kiyosaki? Qual é o padrão do Michael Phelps? Qual é o padrão do próprio Tony Robbins? Todos estes milionários de vida, eles têm padrões que vão se encaixar. E todos eles, em algum momento, eles tiveram algo que os outros não tiveram. E há aqui uma série de pontos, que um deles é a confiança, todos eles acreditam massivamente naquilo que têm, Tem uma naquilo que crença são. de confiança, Sim, não é? Porque às vezes as sim, pessoas sim, também... sim. Inabalável. Eu gostava que falasse um bocadinho disso, porque as pessoas têm muita história de que as crenças são sempre más, e eu gosto sempre de trazer isso, porque há crenças que são muito boas a gente ter, positivas, não é? Não é espetacular? Eu acho que sim. Como é que eu defino as crenças? Crenças são verdades absolutas. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que tu acreditas, passa a ser uma verdade para ti. Exato. Mesmo que não seja. E depois nós temos crenças limitadoras e crenças impulsionadoras. Basicamente, de uma forma simplicista, uma crença limitadora é aquela que te bloqueia, que te impede. Uma crença impulsionadora é aquela que te favorece a algo. Agora, estas crenças elas estão normalmente em 3 domínios. O domínio da identidade, eu sou sexy ou eu não sou sexy, e isso vai mudar os teus relacionamentos. Vai mudar a confiança com que tu te interages com as pessoas, vai mudar a tua capacidade de conseguir a pessoa certa ou não, vai mudar a tua capacidade de seres uma pessoa mais ativa na intimidade ou não. Só a de identidade muda tudo, seja na vida pessoal, profissional, seja na sua própria saúde. Depois tens as crenças de merecimento, que é eu tenho ou eu não tenho. E quem tem um mau merecimento, não tem. Não tem uma boa casa, não tem um bom carro, não tem... É o queixume. É o queixume mais à frente do vou conquistar.
E o merecimento está muito intrínseco nesta nova geração. Porque eles estão tão distraídos com a sua significância, com a sua distração da tecnologia, que não têm tempo para trabalhar a realidade, a verdade com eles próprios. E depois tem um terceiro nível, que também esta geração está com dificuldade, que é o nível da capacidade. Ou seja, crenças de identidade eu sou, merecimento eu tenho, capacidade eu faço ou não faço. E hoje em dia está tudo fácil, não é? Então, há bocado perguntaram-me qual era o meu prato preferido. Eu sou um desastre na cozinha, mas sou um cozinheiro saudável, saboroso, mas nada de um prato e temos que ir comer aquele prato que o Ricardo faz, um bolo linguado ou um peixe assado, o que seja. E eu aprendi, nós tivemos que aprender, todos nós queríamos comer alguma coisa, se os pais não faziam, a gente tinha que ir buscar a receita, pegar, ler, experimentar, testar, fazer. Hoje em dia, esta geração abre o telefone e em 2 cliques eles têm o Uber Eats, vem trazer a comida. 5 minutos à porta de casa. Está demasiado fácil. Sim. E pegando naquilo que tu disseste, algumas coisas neste momento estão no verão, estão no pico, vai cair, vai se tornar mais difícil. E aquelas que estão no inverno, elas vão melhorar. O difícil aqui é tu teres, eu acredito que toda a mudança do empreendedor, toda a mudança financeira, pessoal das pessoas, começa na consciência. E então, se nós não temos consciência, não vamos a lado nenhum. E eu faço um exercício com essa teoria das 4 estações, que é trazer a consciência em cada uma destas 3 áreas, onde é que eu estou de 0 a 10. E a partir do momento em que tu dás um número, independentemente de que se calhar para ti um 3 é um teu 7, e se calhar é muito parecido, temos de dificuldade, de energia, sim, não nos compete julgar isso, mas dá-nos a oportunidade de qualquer que seja o número que tu dás numa área, tu entenderes como é que tu vais evoluir para um próximo número. E é aí que eu acho que a vida começa, chama-se no crescimento. Tudo que não cresce morre lentamente. Exatamente, sem dúvida. Espetacular. Muito bem, é isto. Até vou brindar com um bocadinho de água. Exatamente, vamos todos brindar. Olha, tu falas que subir ao palco com propósito, liderar com verdade e comunicar com poder. Quando é que descobriste este caminho e houve algum momento que fosse assim decisivo na tua vida? Houve muitos. Queres a parte boa ou a parte má? As duas. Eu começo pela má. Pela má, exato. Sabes porquê? Porque é tudo eu acho romântico. Que é muito... Não, é tudo e ainda muito agora belo. no caminho para cá, no podcast, só fazer este contexto, eu acho que as pessoas estão constantemente, e principalmente com as redes sociais, a gente só mostra o sucesso, a gente só mostra a vitória, a gente só mostra a conquista, o golo. Exatamente. Quando na realidade tudo começa na falha, no erro, nas 1001 tentativas que já fizemos, nos bastidores e etc. Verdade. Portanto, começa pelos falhanços. Eu acho que tu tocaste aqui no cerne de toda a questão. Começa não no erro, mas na capacidade como tu lidas com o erro e com o falho. Olha, falei disso. Vais ao meu último story e disse exatamente. Vou-te começar como tu lidas com o erro. Vou-te começar a dizer, tudo começa no Ricardo, bebê, eu nasci com 8 meses, estava com pressa, vim antes do tempo, nasci com 8 meses, e com um bebê grande fazia o meu barulho. Qual foi a primeira coisa que os pais me fizeram, como se calhar fizeram a vocês? Chupeta. A chupeta que se coloca no bebê é um processo inconsciente, mas que limita a capacidade de expressão. Eu usei. Sortudo. Meus filhos. Por isso é que te falas assim tão bem. E ali começou uma limitação. Aos 6 anos eu lembro da primeira vez que me convidaram para ler na escola. Eu não tinha, isto estava inconsciente, eu fui resgatando depois destes processos todos, não é? Vocês sabem que eu andei pelo mundo todo com os melhores do mundo, e eu vi que a primeira vez que eu li, engasguei e toda a gente se riu de mim. Toda a gente. E eu bloqueei ali. Bloqueei ao passo que eu acabei todo o meu secundário sem nunca mais ler para ninguém. Ou seja, é impossível, Ricardo, é impossível. E eu arranjei estratégias, manhas e remanhas, e eu nunca mais li para ninguém. Eu tinha tanto medo de sequer só me expor, que nunca mais queria que se rissem de mim. Foi uma humilhação. Fiquei ali com uma crença limitadora. No entanto, ali passado 1 ou 2 anos, eu vejo um filme que sempre me marcou, que é o Karate Kid. Sim. Onde o mal perde com o bem. E eu acredito que, mas eu posso ser bondoso, não tenho que me calar. Então começo à procura de estratégias, mas nunca as consegui até ali por volta dos 14, 15 anos, quando comecei a ler. Um momento difícil da minha vida, em que eu tinha que me isolar, não sabia o que havia de fazer, um problema grande, quando tu estás perdido, e eu lembrei-me do único sítio que nunca tinha ido, que pensei que fosse sossegado, uma biblioteca. E quando estou nessa biblioteca, sentado a pensar, salto pela janela e acabo com isto tudo, ou o que é que eu faço? E vejo um livro 100% de verdade desta história. Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes. Eu disse, estou um bocado nervoso, e abro o livro e o livro diz-me assim: nos momentos da maior tempestade,
pá, sem tirar nem pôr. Nos momentos das maiores tempestades, não são as árvores mais rijas e duras que sobrevivem, são aquelas que são flexíveis e se sabem tornear ao vento. Eu disse, este livro é para mim. Como eu não tinha cartão, isto vai ficar gravado, mas depois apago, e eu não tinha cartão da biblioteca, roubei o livro para ler. E foi ali que começou a minha oportunidade de discurso. Porque eu passado 2 meses, eu lia muito devagar, fui à senhora da biblioteca e esse foi o meu primeiro discurso, dizer, olha, a verdade é que eu levei este livro, eu não tinha cartão, este livro ajudou a mudar a minha vida. E ela disse, não há problema nenhum, faço-te um cartão e podes ir buscar o próximo. Então eu comecei a ler muito, depois comecei a ir às feiras do livro e passado um ano convidaram-me para dar o meu primeiro discurso sem saber. Havia uma equipa em Matosinhos, que é o Guifões Sport Clube, que tinha uma equipa de miúdos que ninguém queria treinar. E eu pensei, eu também já fui este abandonado, rejeitado, que ninguém dava nada por mim. Hoje em dia estou a conseguir ser um bom jogador, já era o jogador da elite naquela altura, e disse, eu vou fazer com eles o mesmo que ninguém fez comigo, mas vou ter aqui a oportunidade. E começo o meu primeiro discurso como se fosse hoje. Aqueles miúdos, uns pais carenciados, presos, alcoólicos, aquela é uma zona difícil, e disse, meus amigos, tenho que vos dizer uma coisa. O primeiro princípio disto é que nem todos vocês vão ser jogadores, mas comigo todos podem ser homens. E este foi o meu primeiro discurso. E a verdade é que aqueles miúdos, passados 5 anos, foram campeões nacionais. Ninguém dava nada por eles. Na final, o nosso jogador mais alto era mais baixo que o jogador do Benfica. E nós fomos campeões nacionais. Numa viagem com tudo para a gente se queixar. A nossa caminhoneta variou a meio da viagem. Foi fornecida pela Câmara, parou. O Porto, o Benfica, já estavam lá há dias. Era um Final Four, há dias. Nós chegámos às tantas da manhã, ganhámos os jogos, fomos campeões nacionais. E este foi o meu primeiro discurso. Obviamente depois tem uma série de histórias. Imaginem, eu nem sei se contar isto em público. Houve uma vez em Singapura, que o Tony Robbins, para quem não sabe, eu fazia a logística, segurança privada e às vezes relações públicas do Tony e da mulher. Eu tive 14 anos com o Tony, 14 anos. E aconteceu uma situação que nunca acontece no Tony Robbins, mas ali aconteceu. O host que ia apresentar o Tony, dá-lhe uma dor de barriga, vem para o backstage e o backstage do Tony Robbins tem um quarto de banho portável. E ele vai a correr para o quarto de banho e é que não há autorização, aquilo é só para o Tony. Stop. E eu estou feliz. Stop, aqui não, vai ao quarto de banho, que era longe, eu sei que era longe, nós tínhamos que usar esse. E ele, mas é uma emergência, eu vou abrir o evento. Eu, aqui, não. E há regras que são para cumprir. Ali no ambiente do backstage, nós somos coordenados por um tipo que é extremamente pragmático e a gente tem que cumprir. O único normal, acho que sou eu, o resto é tudo das forças especiais. O não é não, mas é sério. Não é como o típico português. E ele desata a correr, eu tenho quase a certeza que ele se borrou todo. Mas a parte boa disto é que eu comecei-me a rir, só que o meu riso nem durou segundo. Sai o Tony Robbins e quando o Tony Robbins sai do green room, que é o quarto dele, com aquela força, toda a gente, a pressão começa a ir por todos os lados. E eu disse, e agora? Não temos host. E eu aviso logo a produção e o Tony, quer entrar? Eu disse, senhor Tony, pode só aguardar alguns segundos que surgiu um imprevisto com a produção. E ele, não há imprevisto nenhum, que imprevisto é esse? E eu disse-lhe a verdade. Disse, o host teve um problema, teve que ir ao quarto de banho e eu não sei quanto tempo vai demorar. Ele disse, não interessa, pega no microfone e apresenta-me tu. Ele sabia que eu já estava no mundo da oratória, só que eu não estava preparado para falar para quase 18 mil pessoas em Singapura. E é que naquele momento tens que decidir. Ou vais a correr ao quarto de banho, mas como eu já estava ocupado, eu preferi a primeira opção. E eu entrei e apresentei o Tony Robbins no meu inglês arcaico e aquilo serviu-me como uma grande âncora, que é a única preparação que tu tens é seguir o coração, fazer aquilo que está certo. Porque se a gente vai à cabeça, vai sempre achar que não é suficiente, o que é que os outros vão pensar de nós. Eu disse, estas pessoas precisam ser servidas pelo melhor. É melhor eu ir lá, nem que faça cagada, pelo menos eles vão ter a oportunidade de ter aqui o homem. E pá, correu lindamente. Ele depois brincou comigo durante semanas, a brincar comigo com isso. E eu tive aquela oportunidade de ter a sensação de que é falar para 18 mil pessoas. E naquele momento eu decidi, e eu quero uma audiência destas. E já tive grandes audiências, já tive audiências para mais de 10 mil pessoas. Organizadas por mim ainda não, mas é um sonho que eu estou determinado em resgatar, porque ando aqui assim um bocado perdido, e cumprir nos próximos anos aqui em Portugal. Ter uma audiência, sobretudo para contribuir para quem é mais preciso, enchermos um estádio, enchermos um pavilhão, o Mel Arena leva 20 mil, portanto não há muitas oportunidades. Eu preferia que fosse o Estádio do Dragão, mas que uma coisa anda mal, pode ser aqui o Estádio da Luz, nem vamos tentar por aí. É verdade. E são duas histórias das 400 mil que me têm acontecido. Não, mas eu acho que realmente o interessante da vida é realmente as histórias que ficam, não é? Tu é com as histórias do mundo e das pessoas que acompanhaste e que acabaram por fazer de ti aquilo que tu és hoje.
Aliás, nós somos uma série de vidas dentro de uma vida só, como eu costumo brincar, não é? A mim vem as histórias das obras. Eu, quando começo a contar as histórias das obras ao nunca Daniel, mais, eu também nunca mais me calo, porque é assim mais ou menos a mesma coisa. Próxima. Houve aqui alguma fase em que tu duvidaste de ti próprio e como é que tu recuperaste essa confiança? Houve muitas vezes que eu duvidei de mim. Recentemente entrei aqui numa dúvida com um buraco dos grandes, um imprevisto, talvez o maior buraco da minha vida em que duvidei de mim. A verdade é que o Gandhi dizia: por muita informação que tu tenhas, nenhuma delas vai ser tão valiosa como a experiência. E a partir do momento em que nós aceitamos Isso é tão verdade. é mais fácil a gente encarar os medos, encarar os receios, as dúvidas. E o que eu acho é que isto é uma pirâmide tentacular, que tudo começa numa coisa que se chama Senhor Ego, em que nós achamos que conhecemos, só que o ego tem várias camadas, sobretudo o ego sombra é muito inteligente, porque nós achamos que nos estamos a proteger, mas essa proteção vai nos fazer sofrer. Agora, do ego deriva o medo, e do medo deriva uma série de tentáculos: hesitação, a dúvida, a procrastinação, e dá-vos aqui uma panóplia de consequências do medo. Então a primeira coisa que nós temos de fazer é ganhar consciência e ver onde é que realmente interfere mais o medo. E uma coisa é tu teres medo, outra coisa é o medo de ter-te a ti. Sim. E quando o medo tem a ti, tu perdes os dois pilares que eu acho da coragem humana, os dois pilares da consciência, os dois pilares que libertam o oposto ao ego, que eu acho que é a alma. A nossa alma, a nossa essência, o nosso propósito. Por isso é que eu digo, só uma maneira de entrar no palco. Tem que ser com o propósito. Tem que ser com a capacidade de tu olhares para dentro, no mais profundo, antes de olhares para o teu microfone. Porque toda a gente quer o microfone, toda a gente quer marcar o golo, toda a gente quer brilhar. Depois as pessoas dizem-me assim: tu tens um dom, Ricardo. E eu apetece-me mostrar-lhes um dedo, que eu não vos vou mostrar qual é, porque o dom é eu levantar muitas vezes às 4h30, 5 da manhã, como hoje me levantei para ir treinar, para depois apanhar o avião, para fazer o podcast com a Madalena, e agora estar aqui com vocês e sair daqui e fazer uma reunião super importante para fechar o contrato com o primeiro clube da Liga, que vamos ter este ano de certeza absoluta. Mas isso custa. E a pergunta que eu faço a todas as pessoas é: querem dar a volta a problemas de confiança, a problemas de autoestima, que são os dois pilares? Tudo vai à confiança e à autoestima. Tem que estar dispostos a pagar o preço. Qual é o preço que querem pagar? Exatamente. E o preço Olha, é simples. eu digo Mas há um tantas preço. Sabes qual é o preço? É que o preço é simples, só que nós a complicamos. O preço é só isto. Vai numa pergunta: estás disposto a sair do sítio onde estás para o sítio onde queres ir? Este é o preço. E a maior parte das pessoas não está. Não está, exatamente. A maior parte das pessoas responde que sim, mas na realidade não quer fazer. Um sim destes. Exatamente. Exatamente, é verdade. Porque eu, infelizmente ou felizmente, também ouço muitas vezes essa questão mas tu tens jeito, tu parece que tens dom, tens um jeito nato. E eu digo assim: o jeito nato, que são horas e horas e horas e horas e horas de treino e de... Queres o meu dom nato? Toda a gente diz que eu sou um comunicador nato, um tigre de palco que não é igual. E vou dizer, eu até aos 11 anos não dava beijinhos sequer nas mulheres, de tão envergonhado e tímido que era. Aquele engasgar mais uma outra situação, eu tinha pânico. Era envergonhado, tímido. Quem me vê hoje em dia, todo desinibido, não se acredita, mas esta é que é a verdade. Só que no veneno está o antídoto. E quando tens a capacidade de olhar e sentar-te com o teu ego em algumas fases da vida e conversar com ele e dizer assim: obrigado, já chega, no controle sou eu. Já entendi. Muitas vezes eu digo assim: eu já entendi. Agora assumo eu e a minha alma. Aí começa a mudar tudo. Agora é evidente que a confiança parte por muito de acreditar, não é? Autoestima é amor próprio, confiança é acreditar em si. Então há que regar. E um dos maiores desafios é que, por exemplo, a última situação que me aconteceu, eu nem sequer me apercebia. Portanto, era inconsciente. Uma coisa íntima, era inconsciente. Só que a viagem das 1000 léguas, como dizia o Sun Tzu, ganha-se no primeiro passo. E isto é o que muitas das pessoas que não têm confiança não conseguem, porque eles olham para o big picture, olham lá para o fundo do túnel. Mas qual é o primeiro passo? Daqui por uns dias já falta menos do caminho. Vai faltar sempre menos. Então é começar com coisas simples, com coisas possíveis, com coisas palpáveis, aqui e agora. Essa é a melhor forma. E foi o que eu fiz. E há processos de cura, há processos de recuperação, seja de uma empresa, seja da nossa identidade, passo atrás de passo, tendo sempre as pessoas certas ao nosso lado. E isso eu sou um abençoado
tive sempre a dádiva de ter as melhores pessoas do mundo, como agora aqui. E tu acreditas, e entrando aqui agora já um bocadinho, aqui mais uma área, isto não está nada no segredo Não está, para não, variar. mas... Assim é que eu gosto. sim, que é. Aqui entrando aqui numa área mais esotérica, que nós até nem somos, mas porque me tem acontecido isso e acho interessante a gente falar sobre isso. Tu acreditas que as pessoas que nos vão sendo colocadas, ou as pessoas com as quais a gente vai começando a orbitar, têm muito a ver com a energia que a gente também emana aqui? Porque eu sinto muito que tenho tido muita sorte, sabes? Com as pessoas. Olha, eu acredito em várias coisas, mas assim que possa ajudar toda a gente de uma forma generalista, eu acredito que todas as pessoas chegam à nossa vida ou por um aviso, bem-nos avisado alguma coisa, ou por um presente. Então, como os avisos, vou estando atento e vou dando a volta, eu prefiro acreditar que toda a gente me traz um presente. Quando tu me fizeste o convite, eu pensei logo, é um presente. E surgiu aqui um handicap que eu, quando dou a minha palavra, nunca falho, no meio do caminho, e nós arranjamos logo outra forma. Então eu pensei logo, a Cristi tem um presente para mim. Foi logo que eu pensei. E eu tenho um presente para ela. E esta crença eu não tenho há muitos anos. Eu em 2010, 2011 li um livro que se chama Profecia Celestina. Entretanto, li mais outra Já ouvi vez, falar, nunca li. vi o filme e li outra vez. Cada vez que eu leio o livro tem um significado diferente. Neste momento, o significado que eu dou é que toda aquela narrativa, aquela história, me permitiu acreditar que sempre que eu me cruzo com alguém é por um estado meu, um estado emocional, físico, espiritual ou até mental, que me permitiu cruzar com aquela pessoa, porque a vida é uma escolha. Então, se eu acreditar que tenho um presente para dar àquela pessoa, ou que ela tem um presente para mim, vai mudar o jogo todo, porque a minha mentalidade, a minha atenção, a minha concentração vai estar à procura de quê? Não de uma desculpa, não num julgamento ou numa crítica, mas atento aos dons daquela pessoa e atento aos meus dons. E aí começa a magia. Quando nós calamos o sabotador máximo, que é o senhor juiz, o julgador, o crítico, e começámos a libertar para sermos a nossa essência. Mas depois eu vivo aqui numa coisa, não sei se vos acontece, que é assim, eu quando começo a olhar para a minha vida, para a minha história, eu acho sempre, lá está, que fui uma pessoa sortuda, que fui encontrando pessoas que de alguma forma sempre me agregaram, ou que me ajudaram, ao próximo nível, várias coisas. Mas depois estou sempre à espera que é assim, está a correr tão bem, sabes aquela coisa que estou sempre, o que é que vai acontecer? Exato. Vai acontecer não sei o quê. Porquê? Porque a minha história de vida também demonstra que houve vários fundos do poço, não é? Então eu estou sempre nesse aspecto, nesse limbo, sabes? Quer dizer, está a correr tudo tão bem. Então eu estou constantemente, também não sei se é porque trabalhei sempre na área da gestão de risco, que eu estou sempre a preparar-me para o pior, a esperar o melhor, mas sempre a preparar-me para o pior. Sabes qual é que é esse limbo? Eu dizia-te assim, essa muralha que te protegeu um dia pode ser a muralha que te está a limitar agora em alguns momentos, assim, de forma metafórica. Obviamente que quando tu dizes isso, não é? Primeiro a programação neurolinguística, a qual Sim. eu tirei aqui um grande master com os criadores, com o John Grinder, com a Isha Banda, depois fui buscar outras escolas, o Diltz, que são de topo, a segunda geração, o Steve Linder, a neuroestratégia. Nós às vezes, nós próprios criámos esse bloqueio, não é? E olhando para aquilo que tu estavas a dizer, tu utilizaste 2 vezes pelo menos uma palavra, que é o sempre. Então às vezes é fácil a gente desmantelar logo essa crença, que é, eu perguntaria-te sempre, e estes segundos que eu deixei aqui, é os segundos para toda a gente, porque não é sempre. De certeza que já aconteceu vezes que tu não pensaste isso. Só que o teu diálogo interno, que é aquilo que mais nos limita, vai reforçando isso e cada vez vais acreditando mais nisso. Contudo, tens outro diálogo, alguns que pode não ser tão consciente, que te diz, as pessoas certas vão aparecer no lugar certo. E por isso é que estamos aqui hoje. Interessante. Agora, Espetacular. como é que nós desmontamos isto? Diálogo interno. Já ouviram falar? Já. Eu chamo-lhe da vocecita. É assim um nome mais sexy. Achei exato. Mas aos meus filhos eu expliquei-lhe como explico aos meus alunos, que é a voz má, que é o teco, que é o malandreco do boteco, e a voz boa, que é o tico, de ser fantástico. Então, o bom e o mal estão aqui. E aquilo que eu pergunto às pessoas é, se existe uma voz, conhecem essa voz, a má e a boa, sim. está sempre aí, a toda hora, Sim. exceto quando a gente medita, mas é uma vez de ano a ano. No silêncio é muito difícil conseguir o silêncio, pelo menos prolongado. Então, se essa voz está na tua cabeça, a pergunta que eu faço é quem é que a ouve. Porque é essa pessoa que a ouve que escolhe. E no momento que tu agarras nessa voz, tu tomas o controle. Pum! Agora, obviamente que a muralha foi uma coisa que te serviu no momento e isso criou uma crença muito impulsionadora para ti de que eu estou a ser protegido. E pode ser o ego, pode ser o medo, mas está-te a proteger. Um dia protegeu-te, provavelmente quando tu eras criança, entre os 13 até aos 9, 12 anos.
Isso quer dizer que existe uma criança ferida dentro de alguém. Umas mais, outras menos. Mas toda a gente tem uma criança ferida. E aqui está outra oportunidade. Que é, vamos ter que arranjar formas de ir até esta criança e resolver. E eu consigo resolver isso em 5 minutos. Se quiseres aqui ao vivo, a gente faz aqui um teste. Mas é possível fazer isso. Bora fazer o teste. Agora, o que é que nós Bora temos que fazer o fazer? Nós temos que olhar como as coisas como elas são. Primeira coisa. E a tendência do português é ver pior do que o que é. É verdade. Não é aquela história do português, quando conta um conto, aumenta. Acrescenta sempre um ponto. Pois, mas isso é quando essa coisa, histórias boas, que as más eles acrescentam 2, 3, 4, 5, 6. Exato. E isso dificulta-nos o nosso caminho, a nossa jornada. Põe mais pedras no caminho. E bem, as pedras no caminho só eram boas para o Fernando Pessoa, porque aleija nos sapatos. Magoa. E construir castelos hoje em dia não é fácil. Quanto mais com pedras pequeninas. E depois é ter a capacidade, nos momentos maus, da gente criar a visão. Ver melhor do que é. E isso são os grandes líderes. Tony Robbins, eu já ouvi em momentos de aperto, ele teve a capacidade de criar melhor, de ter alguma visão. O Cristiano Ronaldo teve momentos maus, ele continuou e continua atrás do objetivo dele fazer 1000 golos. Ele me diz, mas ele quer, e vai fazê-lo. Todos estes grandes líderes, aos quais nós temos certamente admiração por alguém, no momento de viragem, eles tiveram uma capacidade de visão. Obviamente, quando é que estas pessoas têm isso? Varia, mas eu acredito muito no Eureka, não é? Que ele descobriu o Eureka quando estava a tomar um banho de imersão, relaxado. Então há que parar. Nós vivemos numa sociedade acelerada, Sem dúvida. muito acelerada, em que a nossa mente está dividida em 3 coisas. Confusão. A mente está confusa, é muita informação, é muita coisa. 2, velocidade. As coisas estão tão rápidas que a gente perdeu noção do que é ontem, do que é amanhã. O tempo deixou o tempo e aquilo que mais se ouve é dizer que não tenho tempo, Não que é uma tem- mentira. É verdade. Que o tempo é igual para toda a gente. Eu não tenho escolhas. E, além da velocidade, além da confusão, esta é, neste momento, aquilo que eu acho que mais prejudica a sociedade. A incerteza, a insegurança. No nosso tempo, que nós somos mais ou menos da mesma idade, 20 e tal, com mais alguns em cima, quando a gente foi para a escola, o que é que os nossos pais diziam? Estuda, tira a tua licenciatura, vai trabalhar para o Estado que estás garantido. Exato. Se formos trabalhar para o Estado, hoje em dia estamos falidos. O Estado não produz. O governo daquela década de governo de Costa, nós aumentamos milhares e milhares de funcionários sem aumentar a produtividade. Não pode ser. Não há nenhuma empresa sustentável assim. Então nós vivemos aqui numa utopia. Quem é que dá a volta a isto? No meu entendimento, quem pega na velocidade e deixe de andar a pensar no dia de ontem e no dia da amanhã demasiado. Porque o dia da amanhã dá-nos ansiedade. As pessoas ansiosas vivem demasiado no futuro. As pessoas deprimidas vivem demasiado no passado. Então nós temos de trazer não um excesso presente, se não é stress, Exatamente. mas presente que é ver. Começa logo aqui, no centro. E aqui está o coração. Depois, no outro, na incerteza, tem muita parte que é do nosso físico. Porque nós começamos a ver aquilo que eu não tenho. Eu já não tenho a certeza de ter isto, de ter aquilo, e agora posso perder, vai faltar isto, vai faltar aquilo. Eu devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, e de caminho estamos a dever-nos por todos os lados. É uma dívida tremenda. E aqui é o ser que eu chamo de corpo. E isto é todos os dias nós podemos agradecer um pouquinho. Porque é que eu agradeço o dia de hoje? O que é que eu tive no dia de hoje? Esta conversa maravilhosa, esta água fresca com limão. Eu faço um exercício com os meus filhos muito interessante. Que é, todos os dias, à hora do jantar, eles têm que nos dizer 3 coisas boas do dia e 3 coisas menos boas, porque acho que também é importante perceber o que é que para eles é menos bom, não é? Porque a gente tem o foco muito grande no negativo, portanto é normal que eles comecem sempre logo, correu mal isto, não sei o quê, puxou-me o cabelo, portanto aquelas coisas, né? De miúdos, estamos a falar de miúdos, não é? Portanto os dramas dos Quantos filhos tens? nossos, 2? tenho 2, um com 10, outro com 5, da minha filha, os dramas da minha filha é, sei lá, é puxarem-lhe o cabelo, é coisas destas. Mas então começámos a utilizar isto, que é, está bem, mas 3 coisas boas, principalmente o meu filho, que tinha uma carga muito mais negativa, era uma pessoa, é sempre muito mais focado no problema do que na solução. E foi uma coisa que resolveu muito, porque eu comecei-lhe a falar de coisas assim, do género. Então, mas por exemplo, tu adoras maçãs, não havia maçãs hoje à hora do lanche. E ele começou a perceber que realmente podem haver coisas boas sem ser tipo, estive na escola a ter aulas e não me apetecia. E isto mudou completamente a visão dele, e fazemos uma coisa que eu recomendo a toda a gente, que é o Happy Self Journal, que é um exercício para crianças, mas para fazer isto. Para praticar isto. E eu comecei a fazer isto com a mais pequenina logo desde muito cedo, porque como fazia com o Tomás, ela também começou logo a querer dizer, eu também quero dizer. E aí achei interessante tu estás a dizer isto, tu estás a dizer água fresca, não sei o quê. E eu faço isso com os meus filhos todos os dias. Olha, todos os dias. Interessante. Eu, como tripai, tirei um mestrado
em empreendedorismo familiar, digamos assim. E eu tive a oportunidade, numa fase da minha vida, de cuidar muito dos três, em que também quis empreender também, eu estava mais confortável, então acompanhei muito a juventude deles. E tu tens dois, já sabes como é que é. Eu costumo dizer assim, quem tem um filho diz, isto de ter um filho é difícil. Quem tem dois diz, como é que alguém se queixou de ter um? A partir dos 3 a gente já não diz nada. Entre a tostão. E os meus são todos seguidos. 18 meses de diferença entre eles. Eu tenho agora 17, 18 e a mais velha já fez 20. Estão todos seguidos. E aquilo que eu aprendi, eu fazia um exercício muito parecido. Sobretudo nos momentos que houve a separação com a mãe deles e eles sentiram alguma falta do pai. Sempre que eu os ia adormecer, eu fazia 3 perguntas. 1. O que é que teve de bom no dia 2? 2. O que é que eu posso melhorar? E aqui é só a linguística, não é? O que é que correu mal? Não. O que é que eu posso melhorar? Que o mindset deles vai ser olhar para o problema e fazer do problema uma solução. E 3. Lá foi água. Tem mal, E 3. tem mal. Isto E 3. indireto. Em direto, maravilhoso. Terceiro, que é o que é que eu posso agradecer? Porque é que eu estou grato do dia 2? E quando nós fazemos isto, é engraçado que a que mais fez isto, Deixa estar que a gente que é a Eduarda, é aquela que neste momento tem mais capacidade de empreendedorismo, porque ela aprendeu a lidar com o problema. Tu contaste uma história do teu com a maçã, não é? E eu vou pegar aqui e vou contar uma história da maçã para dar aqui o exemplo, para todos perceberem. As metáforas são deliciosas, porque permite-nos, com experiências, memórias de cada um, a identidade de cada um, tirar as suas ilações sem eu condicionar. Então, uma história que eu gosto muito, que é de uma mãe e uma filha que se perdem e estão cheias de fome, passam uns dias e de repente a filha arranja 2 maçãs. E ela pega nas 2 maçãs e a mãe, que bom, vamos comer. E ela, antes de dar uma maçã à mãe, trinca uma maçã e a mãe fica assim um bocado tipo, mas ela está a trincar a maçã e depois ela trinca a outra maçã e a mãe diz, ela vai comer as 2 maçãs, que filha tenho eu? Ela é egoísta. Estamos todas 2 cheias de fome e ela nem sequer. E ela diz, mãe, fica com esta. E a mãe, mas porquê é que trincaste essa maçã? Dava uma para cada uma. Ela, mãe, eu apenas quis provar qual delas era a melhor para te dar a ti. E muitas vezes nós começamos a entrar no julgamento. Mesmo os pais julgam o filho. E às vezes esse filho tem uma intenção correta, tem uma intenção honesta. Então tudo parte de quê? De uma arte que se chama a ressignificação e a perspectiva. E tu podes utilizar isto com o coaching, com a programação neurolinguística, com a inteligência emocional, em todas estas áreas que eu fui aprendendo durante os anos, que é tu colocaste primeiro, nos pés do outro. Sim, é questão da empatia, não é? É aí que começa tudo. Quem não tem capacidade de fazer isso vai ter dificuldade em entender o mundo. Sim. 2. O que quer que seja que acontece, se tu acreditas que vai ter um lado bom, e estas 3 perguntas ajudam a indicar, a treinar a neurologia dos nossos miúdos para ir para o caminho certo. Claro. E eles começam a olhar para o problema como uma solução. Ou pelo menos eles têm capacidade de enfrentar o problema com aquilo que se chama a gratidão. A gratidão é uma das melhores formas de bater o medo, não é? Sim, Nós há bocado falámos do medo. Como é que tu reages ao medo? 4 formas. 1, reatividade. As pessoas ficam reativas. 2, fuga. Não é comigo, vou fugir. 3, paralisação. 4, submissão. São as 4 formas de reagir ao medo. Quando tu tens gratidão, é impossível tu teres medo. Não pode ser as 2. Então, se tu educas os teus filhos no momento de a terem gratidão e enraizarem isso neurologicamente, seja os teus filhos, seja os teus funcionários, seja as pessoas com quem tu relacionas, nós tornamos o mundo melhor porque as pessoas começam a ter capacidade de evitar o conflito, a guerra e ter um entendimento do outro através de uma vibração muito positiva. Não existe gente boa nem existe gente má. E para mim todas as pessoas têm a sua luz. Alguns andam com ela um bocado escondida. Cabe-nos a nós retirar o máximo. Isso é que é entrar no palco com propósito. É tocar na luz de cada um. É verdade. Bom, sem dúvida. a gente saiu completamente no script. Nós temos Portanto, aqui tanta olha, pergunta tínhamos que não para aqui. tem... Era só tipo isto tudo para te fazer. Portanto, vamos só deixar fazer. Olha, vamos só fazer esta última, que eu acho que faz todo sentido fazer-lhe. Sim. Como é que tu gostavas que fosse o legado Ricardo Mendonça daqui. Eu vou pôr mais, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Olha, a primeira coisa que eu quero é deixar um mundo melhor do que o que encontrei. Esse é o meu primeiro princípio. Então eu começo, aquela história do Big Picture começa no primeiro passo, que é este podcast ser melhor que o anterior que dei há cerca de umas horas atrás. E o próximo não sei como é que vai ser, mas este aqui é o que eu tenho que entregar 101%. É ser a melhor versão de ti aqui e agora, não te comparando com os outros, mas comparando com um passinho atrás. Este é o primeiro passo para os 10 anos. E viver assim permite viver mais descontraído, dando o melhor de ti, não tendo pressão desnecessária. Isso é logo a primeira coisa. A segunda é, o momento da minha vida que me deu um clique
em relação ao legado. E há pouco contei isso, raramente conto isto. Eu decidi subir o Monte Olympus em 2005. Era um dos meus sonhos conhecer os deuses do Monte Olympus. Comecei a ler sobre isso. Então em 2005 nasce a minha filha Matilde e eu tomei a liberdade de fazer uma viagem de quase um mês, junto com o meu compincha de viagens, e fomos para a Grécia, conhecemos Meteora, conhecemos Creta, a Acrópole, todas as cidades top, e deixei o Monte Olympus para o final. E então fomos subir o Monte Olympus, aquilo há um ponto que já só sobes ou de burro ou de mochila às costas, não há veículos, não há nada. E é um trilho, e aquilo são cerca de 12 km, tens que parar e ficas a dormir, e depois no dia a seguir consegues ir ao topo. E lá eu para o topo, só que eu e as alturas não é muito comigo, tá? Então o meu compincha de viagem adora as alturas, foi paraquedista, foi não sei o quê, um atleta de primeira. Eu sou um atleta, mas quando chego às alturas as minhas bolinhas ficam mais pequenas. Então eu tenho que trabalhar a ressignificação, o poder interno. E quando chegamos a uma parte que se chama Monte Scala, são só alguns metros abaixo do Monte Olympus. E ele começa a dizer, pá, aqui diz que isto não é para quem tem vertigens, eu já sei que tu és persistente, é melhor ficares aqui, se calhar, pá, não muda muito. E eu decidi aceitar, disse, bem, eu fico aqui. Só que entretanto aquele lá vou acessita atacou-me e disse, és um homem ou és um rato? E ele vai e tu não vais, aquela coisa do macho, vai competir, o desafio, se ele vai eu também vou. E levanto-me, só que eu já não o vi, e entrei no mundo do medo. A nossa conversa toda resume-se nesta história. Só que eu começo com medo, mas de repente o medo teve-me a mim. E eu fiquei tão cagadinho de medo que perdi o trilho e quando dou por mim, resbalo numa pedra, caio por lá em baixo, quase morri. Fiquei posto numa fendazinha, numa beirinha, para cima não dá, para os lados impossível, para baixo, não sei como. E naquele momento o meu coração apertou. E foi aí que pela primeira vez que eu pensei em um legado. E eu fiz 3 perguntas-chave que eu recomendo a todas as pessoas fazerem essas perguntas. A minha primeira pergunta foi, qual é o legado que eu deixo? A minha filha nasceu há 6 meses, ela nasceu em fevereiro, aquilo foi em outubro, 6, 7, 8 meses. Ela nem sequer vai conhecer o pai se eu morrer aqui. E o mundo? E a minha família? E as pessoas que eu ainda não conheci? Não é agora, por favor, não é agora. Pergunta número 2. Será que eu vivi? Eu disse, pai, eu quero viver até aos 108 anos, quero morrer de pé como as aves, vamos alargar isto. E a terceira pergunta, que me deu a coragem, que é, será que eu amei? Eu pensei na minha filha, pensei na minha esposa, a mãe da Matilde, pensei naquelas pessoas que me ajudaram, os meus treinadores, os meus mestres, e disse, ainda há muito para fazer aqui. Então calma, respira, primeiro manda uma mensagem, caso pelo sim, pelo não, e depois lá avancei, rasguei as calças, não desci de 4, desci de 5, e lá consegui. E no final desta caminhada, eu pus-me numa encruzilhada que reconheci, fiquei 1 hora e tal à espera do meu amigo, do Licas, e naquele momento estas 3 perguntas encheram o meu coração de amor, encheram o meu coração de coragem. Então se eu pudesse escolher daqui a 10 anos, eu estaria a fazer exatamente o mesmo que eu faço. Inspirar milhares e milhares de pessoas a serem pessoas melhor, a terem valor, a entregarem valor e a prepararem-se para servir antes de terem lucro, que é uma coisa muito difícil. E estarei rodeado daquelas pessoas que eu mais amo, dos meus filhos, da minha esposa, da minha equipa, que está ali também parte da minha equipa, e a viajar pelo mundo, deixando ficar sementes naquele que é o jardim da vida. E o que é que seja a semente que traga um pouquinho mais de coragem para quem tem medo, de amor para quem tem ódio e, sobretudo, de paz para quem vive em guerras, que hoje em dia é muito preciso. Olha, a gente podia fazer agora aplaudir de pé, porque foi alto insight. Eu estou aqui com a minha cabeça toda à nora, porque realmente. Olha, Ricardo, foi incrível. A gente ainda ficava aqui mais 1 hora a falar. A gente já vai a conversar. Já passou há muito tempo. Já foi. Vamos fazer o nosso super fecho. Vamos sim. E antes. Olhem, quem sabe a gente um dia faz uma versão número 2 lá sabe? No Código. Sim. Olha, vamos gravar um no Código. Exato. Vamos Podemos gravar escolher, um no Código. como o público aqui são muitos empreendedores, podemos pensar em alguma coisa, de como é que a mentalidade realmente favorece o empreendedor, qualquer coisa assim. Podemos gravar lá no... Vamos ao Código, vamos fazer o Código e gravamos lá um episódio. Olha, tem lá um sítio onde fazer gravações e tudo. Estás a ver? Já está tudo feito. Está combinado. Está combinadíssimo. Muito obrigado, Ricardo. Foi espetacular esta partilha, estes insights, e espero que a nossa audiência também tenha gostado desta partilha.
Ricardo, obrigado por teres trazido verdade, presença e coragem a esta conversa no Mesa para Três. Foi mais do que sobre palco, foi sobre autenticidade. Para quem nos ouve aí em casa, que esta mesa tenha sido só mais um ponto de partida para muitos que ainda andam aí à procura da sua própria voz. Se há uma lição que fica nesta mesa, é que há um palco onde tu és necessário, mas só vais saber quando tiveres coragem de lá subir. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e encontramos-nos no próximo episódio.